Mano, volta. Quer fazer uma pergunta? O camarada aqui do chat levantou um ponto muito importante. Nome dele? Juan Guarani. Coronel, a polícia vai aguentar isso até quando? A insegurança jurídica está trazendo os policiais... Está trazendo os policiais para as nossas fileiras com medo de agir. E realmente é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Até quando a polícia vai... E um sistema de justiça que bate muito no policial. O judiciário bate muito no polícia. Por favor. Bom, vamos... Obrigado pela pergunta. Vamos chamar atenção para alguns pontos aqui. Esse ambiente de insegurança jurídica... As corporações, foi o que eu falei anteriormente, elas não podem esperar que os juristas encontrem essa resposta. Os juristas vão dar essa resposta daqui a 10, 20, 30 anos. E esse é um problema que não acontece só no Brasil. Eu tenho uma publicação muito interessante, uma publicação elaborada pela Joint Special Operations University. É uma instituição de ensino superior do Comando de Operações Especiais do Departamento de Defesa norte-americano. Ele fala justamente sobre o problema que o soldado americano enfrenta. Por quê? Porque o soldado das Forças Especiais norte-americano, ele é treinado no direito internacional dos conflitos armados, no direito internacional humanitário. Só que quando ele é desdobrado ao redor do mundo, normalmente ele tem que aplicar o quê? O direito interno daquele país onde ele está operando. Então eles também se deparam com esse ambiente juridicamente ambíguo. E assim como o policial da CORE, o policial do BOP, do Choque, assim como o policial da COI em São Paulo, Forças Especiais norte-americano, não dá para sentar e esperar os juristas escreverem livros e debaterem correntes doutrinárias em décadas. Então, é preciso que as instituições entendam essas características, essas nuances desse ambiente que é juridicamente ambíguo e desenvolvam mecanismos para poder trabalhar ali dentro. Para que dê ferramentas para o policial saber manejar toda essa complexidade, porque é muito difícil, cara. É muito difícil. E saber usar as ferramentas que tem. Então, por exemplo, uma ferramenta que agrega muito, mas tem que saber usar. Tá? É a câmera. Aquilo que no Brasil está chamando body cam, né? Mas é a câmera de combate. É uma baita de uma arma, só que tem que saber usar. Tá? Então tem que incorporar esse tipo de recurso no arsenal. Isso é só um exemplo. Tá? Isso é só um exemplo. Mas vamos lá. Então tem que saber manejar, criar protocolos, regras de engajamento que deem segurança para o policial, minimamente segurança para o policial operar dentro desse ambiente que é juridicamente ambíguo. Porque só ensinar direito... Você pode ter um bacharel em direito hoje. E ele não vai dar resposta para a complexidade desse ambiente. O policial, muitas corporações exigem que o oficial seja bacharel em direito antes de incorporar. Isso é importante, a gente pode até discutir a respeito, mas o fato é que, mesmo ele sendo PhD em direito interno, não é o suficiente para ele. E um outro problema que a gente enfrenta hoje é o seguinte, o ambiente está juridicamente tão hostil para o policial que a gente... que infelizmente o Judiciário e o Ministério Público estão criando 3 tipos de policial. O primeiro é o policial omisso. Aquele que se depara com um problema e sabe que ele não vai fazer nada porque ele não tem o que fazer. Então já aconteceu comigo. Eu levava meu filho numa praça em que existiu a venda e o consumo ostensivo de droga à luz do dia. E meu menino, 12 anos de idade, eu não queria ir frequentando. Eu chamei a polícia. O que a polícia faz? Ela não pode fazer nada. Por quê? Porque é de menor. Quem está consumindo, quem está vendendo é de menor. Não adianta prender, que vai ser solto. Antes de preencher a papelada, essa criança vai estar, esse jovem vai estar na rua. A quantidade não vai caracterizar tráfico, etc. Então o policial resolve não fazer nada. É omisso. O outro tipo de policial que pode acontecer é o corrupto. Ele não vai resolver nada, não vai fazer... Então o que acaba de fazer? Aquela promiscuidade, aquela rotina de promiscuidade acaba levando o policial a se corromper. E o terceiro, talvez o pior, seja o justiceiro. Aquele que não acredita na justiça vai fazer a justiça com a própria mão. Então esse ambiente, o pessoal fala em segurança jurídica, esse ambiente juridicamente adverso, tal,
ele tem esse risco de criar esses 3 tipos de subproduto na corporação. Então isso é um problema enorme. E aí que não vem solução nenhuma, né? E aí que não vem solução nenhuma. Então o policial, quando isso é muito perigoso, isso é perigoso demais. Porque o policial, quando ele faz uma prisão, por exemplo, ele tem que acreditar na justiça. Ele tem que acreditar que aquela prisão dele... Para evitar polêmica contextualizada, eu vou citar um caso que aconteceu no Afeganistão. Isso é um estudo de caso que aconteceu no Afeganistão. Uma equipe norte-americana, um sargento comandante de um grupo de combate norte-americano, pegou, certa vez, um insurgente. E aquele insurgente, ele já tinha apreendido o cara 2 vezes em combate e já tinha entregado para as autoridades afegãs. Aí o que acontece naquela 3ª vez? Ele fala, cara, eu não posso entregar esse cara para as autoridades novamente, porque quando ele vai ser posto na rua novamente, e daqui a uma semana eu vou estar trocando tiro com esse cara de novo. Eu não tenho o direito de colocar o meu subordinado em risco. Então o que aquele sargento fez? Ele mandou o grupo de combate dele para um canto, pegou aquele insurgente que ele tinha capturado, levou para trás e executou o cara. Então, aquilo que no linguajar da ONU, né, o funcionário responsável pela aplicação da lei, né, a CCFAL, o funcionário responsável pela aplicação da lei, ele tem que ter fé na justiça, ele tem que ter crença na justiça. Porque a partir do momento que ele não tem, mataram um policial. Beleza, eu tenho que ter a certeza de que eu vou pegar aquele que atirou no policial, eu vou entregar para a justiça e a justiça vai ser feita. Porque a partir do momento que ele começa a não acreditar naquilo, o que acontece? Então isso é terrível, cara. Isso é terrível. A gente tem que entender, quando a gente fala em segurança pública, a gente pensa em polícia, a primeira coisa que vem na cabeça. Repito mais uma vez, porque quando a gente fala em sistema westphaliano, a gente fala em capacidades coercitivas do Estado. Então a gente reduz um problema extremamente complexo, que é a segurança pública, a uma questão de polícia. E cito mais uma vez o exemplo. Aquilo que são meras secretarias de polícia nos estados da federação, normalmente a gente chama de Secretaria de Segurança Pública. Não são secretarias de polícia. Pô. E aí quando você tenta reduzir o problema, fala em segurança pública, você pensa em polícia, está errado. Falou em segurança pública, quem é a primeira pessoa que você tem que pensar? No congressista. Porque é onde nasce a lei. Então a segurança pública, na verdade, ela começa com o congressista. Ali no Congresso começa a segurança pública. Aí depois ela vai para o sistema persecutório. Quando entra no sistema persecutório, você fala em polícia, normalmente a gente pensa em que polícia? Na polícia militar, que é aquela que faz o patrulhamento ostensivo. Só que aquela é a primeira linha de frente. E aí, às vezes, muitas vezes, a gente tem que entender que é um elo. Não, ali está tendo um determinado bairro, está tendo um índice muito grande de furto de celular, furto de automóvel, etc. Precisa aumentar a presença da polícia. Então a gente aumenta a presença do patrulhamento ostensivo. Triplica. Ora, se você triplica a presença da polícia, você vai resultar em quê? Num primeiro momento, depois vai abaixar, porque a presença vai ser dissuasória, mas num primeiro momento você vai prender 3 vezes mais, concorda? Sim. Se você prender 3 vezes mais, a polícia investigativa, ela tem capacidade de investigar 3 vezes mais? Não. E aí, se ela investigar, o judiciário e o Ministério Público têm a capacidade de julgar 3 vezes mais? E se condenar, o sistema carcerário tem capacidade de absorver 3 vezes mais? Então não adianta você aumentar o patrulhamento ostensivo. Além de você deixar espaço em outro lugar. Além de você deixar espaço em outro lugar, vai aumentar. Expandir o crime. Exatamente, a cobertura é curta, né? Então você tem que entender que o sistema persecutório é a polícia ostensiva, a polícia investigativa, é o Ministério Público Judiciário, é o sistema carcerário, né? Então, essa perspectiva sistêmica de que todos esses elos são importantes é fundamental. E não existe. Não existe. E não existe aqui. Não existe. E aí só tem a polícia trabalhando. Só tem a polícia sangrando, né? Nem trabalhando, né, cara? Exato. Só tem a polícia sangrando. Aqui no Brasil, quer falar, volta? É uma realidade. Você falou que morou aqui no Rio durante 10 anos, né? Depois da pandemia, os criminosos eles estão expandindo ainda mais os seus territórios. Então, daqui a pouco vai ficar impossível de se transitar no Rio de Janeiro. Eu acho que talvez na Avenida Brasil, aqui pela Zona Sul e uma outra rua assim que corte o estado. Porque já vem acontecendo. Por exemplo, tem um bairro chamado... Tem vários bairros, né? Mas tem o chamado Catarina, Jardim Catarina, Salgueiro, que as barricadas já estão
bem... Próximo à via principal, Próximo, que exato. inclusive é uma rodovia federal. Exato. Cara, o Rio é uma cidade sitiada, cara. O Rio, você tem uma... Não foi nem eu que falei, cara. Foi um ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele falou assim, você tem... sobre o controle do Estado, você tem uma pequena faixa litorânea. E algumas artérias, que são as principais artérias de circulação da cidade. Avenida Brasil, linha amarela, linha Com muita vermelha, dificuldade. com certa dificuldade. Tá? Mas aquilo ali ainda você pode reivindicar o controle estatal sobre aquilo ali. As demais áreas, você já não tem mais o controle estatal. E aí eu vou fazer um link com tudo isso que a gente está falando lá na frente. De novo, eu vou voltar. Lembra quando a gente falou do Estado moderno, do Estado westfaliano? Uhum. Aquilo é um conceito. A teoria geral do Estado fala que o Estado tem 4 elementos constitutivos: povo, território, soberania e finalidade. Tá ok? Quando você pega essas áreas que são controladas por atores armados não estatais, tá? Essas áreas, independentes, pode ser uma facção criminosa, pode ser uma milícia, etc. Tal, ali eles territorializam um espaço onde eles exercem controle direto sobre a população. Isso significa, lembra que a gente falou quando inventaram o Estado, que deram o monopólio da força para o Estado, porque o Estado precisava ser soberano? Sim. Porque senão aquele equilíbrio de poder não ia funcionar, cada um no seu quadrado. Então, para aquilo funcionar, chegaram e falaram assim, ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, dentro do país quem manda é o rei. Eu não vou mais dar pitaco, aí dentro você não dá mais pitaco aqui. Ok? Essa soberania, o que torna ela viável? Que você entregou, em termos práticos, você entregou o monopólio da força para o Estado. Antes disso... E o outro reconhece isso. E o outro reconhece isso. Quer ver uma coisa da questão do monopólio? Você falou em mercenário. Sim. Antes do Estado westfaliano, mercenário era uma coisa comum. Sempre foi, ao longo da história, sempre foi comum mercenário. Lembra que eu falei que a partir da Segunda Guerra Mundial isso começa a decompor? Uhum. O que a gente começa a observar depois da Segunda Guerra Mundial? Quem é que está voltando? Mercenário. Os mercenários. Sim. Mercenário. Por quê? Porque a gente está tendo essa fragilização do conceito do Estado westfaliano. E eles vão desequilibrando essa soberania. Então o que acontece? Quando você tem um ator não estatal que ele passa a exercer controle sobre a população e sobre um determinado território, o que acontece com a soberania do Estado ali dentro? Ela deixa de existir. Entendeu? E aí a gente entra no quarto componente, que é a finalidade. Por que tudo isso acontece? Porque a finalidade ela é consubstanciada na tarefa precípua do Estado de promoção do bem comum. O Estado não tem conseguido atender as expectativas dessas populações crescentes. Então o que acontece? Essa finalidade é colocada em xeque. É justamente isso que abre espaço para o ator armado não estatal passar a exercer influência sobre a população. Eu podia estar falando do Estado Islâmico, eu posso estar falando do Talibã, assim como a lógica é a mesma, o funcionamento é o mesmo, assim como eu posso estar falando do Comando Vermelho. Entendeu? Então essa lógica de subtração da soberania do Estado, que numa perspectiva, quando a gente olha o mundo só numa perspectiva de Estados soberanos, é difícil do cara entender, porque é uma visão muito ortodoxa. Mas quando você começa a entender que esse sistema está se decompondo, e que você vai tendo diferentes outras formas de poder que rivalizam com o Estado, você começa a ver que em determinados locais no Rio de Janeiro, a maior parte do Rio de Janeiro hoje já não está mais sobre o controle efetivo do Estado.